Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, quinta-feira, 26 de setembro, o ano é 2024 e hoje começamos a leitura no nosso devocional diário de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1. João começa esta carta mais ou menos como ele começa a escrita do seu próprio evangelho. Ele diz o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Veja bem que João ele está defendendo aqui a veracidade, a humanidade de Jesus. Ele faz questão de dizer que ele viu e faz questão de dizer que com as mãos ele apalpou a Jesus Cristo. Ele está aqui defendendo, havia várias seitas na época de João e muitas delas diziam que Jesus não tinha se tornado humano, não tinha vindo em carne realmente, e João vai fazer uma defesa em relação a isso aqui logo no início da sua carta. E o que é que ele proclama? Ele proclama o que viu e ouviu para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. João está deixando muito claro aqui para nós que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Não há uma separação entre Pai e Filho e Espírito Santo. Eles são um, e João está dizendo que nós temos comunhão com eles, e é isso que ele proclama. Ele viu, ouviu e agora ele leva isso adiante. Ele vai dizer que Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus é luz. Ele está dizendo acerca da santidade de Deus, está dizendo que não há trevas, não há sombra de dúvidas de trevas no próprio Deus. E daqui para baixo, aqui no capítulo 1, ele ainda vai ter aqui uma série de condicionais. O versículo 6 ele diz: se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se Deus é luz, nós também temos que andar na luz. E se nós andamos na luz, nós temos comunhão com ele, não estamos mais em trevas. Se estamos em trevas, dizemos que estamos com ele, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Depois ele vai dizer: se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja bem que ele vai mostrar aqui como é andar na luz. Andar na luz é ter comunhão uns com os outros. Esse tema é muito caro a João, a questão do amor, a questão da comunhão uns com os outros. Ele vai, durante a carta, chamar suas ovelhas de filhinhos, vai falar sobre a comunhão, sobre o amor, e ele vai deixar muito claro para nós aqui que estar na luz é ter comunhão uns com os outros. Deus é luz, nós também devemos andar na luz, e a luz é exatamente isso, é o amor pelos outros. No versículo 8 ele traz uma outra condicional: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. João ele é consciente, ele sabe que infelizmente nós fomos afetados pelo pecado de uma maneira radical. Está na raiz do nosso ser o pecado. Cristo, ele vem nos limpar, a luz de Deus vem nos purificar desse mal, mas ainda assim, infelizmente, o pecado nos acompanha. Claro que ele não deve ser premeditado, não deve ser algo habitual, como ele vai dizer mais para frente nessa própria carta, mas ele está em nós, e se nós dissermos que não temos pecados, estamos mentindo. Não há aquele que não cometa pecado nessa terra. Por isso ele vai dizer: já que cometemos pecados, nós temos que... Como resolvemos isso? Já que o pecado ofende a Deus, já que Deus é luz e não pode ter trevas nele, não pode haver pecados nele, como estaremos com ele? Na próxima condicional ele explica isso, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja que sim, temos pecados, mas nós temos aquele a quem nós podemos nos achegar, confessando a ele os nossos pecados, abrindo-nos com Cristo. Pode ter certeza que ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e ele vai nos purificar de toda injustiça. Ele vai nos tornar justos diante do Pai, e aí seremos aceitos por ele. Somente pela sua justiça recebemos esta purificação com o seu sangue que foi derramado
por nós. E por último, no versículo 10 deste capítulo 1, um pequeno capítulo, ele vai dizer que se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ele está dizendo que Deus não é mentiroso, mas se a palavra dele diz que nós estamos contaminados pelo pecado e nós dizemos que não temos cometido pecado, nós vamos fazer do próprio Deus mentiroso. Além de sermos mentirosos, como ele disse acima, torna Deus também mentiroso e a palavra dele não está em nós. É importantíssima a palavra dele estar em nós. A palavra dele está em nós é o que reflete realmente essa luz que está em nossas vidas. E essa luz vai fazer com que nós andemos em comunhão uns com os outros, que nós tenhamos isso em mente, que o amor verdadeiro, que andar na luz é viver uns com os outros, que nós sejamos aqueles que andam na luz para a glória de Deus. Que Deus abençoe o seu dia e a paz do Senhor.